Segundo fenômeno do eletromagnetismo. Nessa etapa, então, a gente fala sobre cargas elétricas, quando se movem, elas também produzem, além do campo elétrico, um campo magnético. Portanto, quando uma carga está em movimento, ela produzindo campo magnético, ela pode interagir com fontes que também gerem campos magnéticos. Essa interação é obviamente compreendida como uma força entre a carga e esse ente que produz o campo magnético. Essa força magnética ela é determinada por 4 fatores. Ela depende da carga elétrica, ou seja, partículas devem possuir carga ao entrar dentro de uma região onde existe um campo magnético. Elas devem, obviamente, ter velocidade, não podem estar em repouso. Então, se elas têm velocidade, têm carga elétrica, estão dentro de um campo magnético, o último fator que determina o surgimento dessa força é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor das linhas de indução do campo magnético. Lembre-se, sempre que uma carga se desloca paralelamente às linhas de indução do campo magnético, esse ângulo entre o vetor velocidade e o vetor das linhas de indução do campo magnético ele é 0 de 180 graus. Como a força ela é dependente do seno do ângulo, ângulos de 0 e de 180, o seno é 0, então não há força. Lembre-se, para que exista essa força atuando sobre a carga, ela deve sempre cruzar as linhas de indução do campo magnético. E existem alguns casos que são muito importantes, como por exemplo, se a carga ela cruza formando um ângulo de 90 graus, nós temos a força máxima. Se ela cruzar com ângulos intermediários, logicamente essa força tem valor intermediário, entre o valor mínimo 0 e o valor máximo da força. Essa força máxima, ela também pode indicar a orientação a qual ela vai deslocar a carga elétrica dentro do campo magnético. Esse deslocamento da carga, uma vez que ela se desloca dentro do campo magnético, ele é dado pela regra da mão direita. Essa regra da mão direita indica o seguinte sempre: o dedão, o vetor velocidade, formando sempre um ângulo reto com os outros dedos que vão representar as linhas de indução do campo magnético. Então, a carga entrando formando um ângulo de 90 graus, a força estará sempre voltada na palma ou nas costas da mão. Se a carga for uma partícula com carga positiva, a força é aplicada na palma, indicando que essa partícula, por exemplo, é deslocada nesse sentido. Se a partícula tiver sinal negativo, ela será, obviamente, deslocada pela força no sentido das costas da mão. Então, uma partícula que, numa região onde tem um campo magnético assim, e ela se deslocar nesse sentido, se ela for positiva, ela vem em direção ao meu peito, se ela for negativa, ela vai em direção à parte frontal. Como você pode observar no vídeo, as linhas que vão do polo norte para o polo sul de indução do campo magnético, quando a partícula penetra nessa região formando um ângulo de 90 graus, ela obviamente será sempre deslocada pelas costas da mão. Então, se observarmos o vetor velocidade e o vetor das linhas de indução do campo magnético formando um ângulo de 90 graus, provocará uma força que estará sempre apontada para uma trajetória que ela vai fazer circular, ou seja, a força magnética fará um papel de força centrípeta, fazendo essa partícula girar numa trajetória circular. No entanto, essa partícula ela pode entrar dentro do campo magnético não formando um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus, como nós vemos aí. Ela também pode entrar com um ângulo intermediário, entre 0 e 90 graus. Quando a partícula penetrar nessa região, ela vai fazer uma trajetória helicoidal, pois o vetor velocidade e o vetor campo magnético não formando um ângulo reto, nós teremos uma componente que deslocará a partícula em uma trajetória como se fosse circular, mas se deslocando também no sentido das linhas do campo. Então, ela faz uma espécie de hélice, como você pode ver no vídeo. Então, observando, a força magnética ela vai ficar sempre dependente da carga da partícula, dela estar em movimento, dentro de uma região onde existe um campo magnético, e lembre-se, cruzando as linhas do campo magnético.